Provérbios capítulo 1. Estes são os provérbios do rei Salomão de Israel, o filho de Davi. Os provérbios ensinarão a você sabedoria e autocontrole, e como compreender declarações com significados profundos. Você aprenderá o que é certo, honesto e justo. A partir deles, uma pessoa comum pode aprender a ser inteligente, e os jovens podem ganhar conhecimento e bom senso. Se você já é sábio, ficará ainda mais sábio. E se você é inteligente, aprenderá a entender provérbios e declarações, assim como palavras de sabedoria e todos os tipos de enigmas. Respeitar e obedecer ao Senhor é o começo do conhecimento. Somente um tolo rejeita sabedoria e bons conselhos. Meu filho, obedeça aos ensinamentos de seus pais e use os ensinamentos deles como você usaria um chapéu bonito ou um colar elegante. Não se deixe tentar por pecadores, nem escute quando eles dizem: venha, vamos nos juntar e matar alguém só pela diversão. Eles estão vivos e saudáveis agora, mas nós os eliminaremos de uma vez por todas. Pegaremos seus objetos de valor e encheremos nossas casas com bens roubados. Se você entrar para nossa gangue, receberá a sua parte. Não siga ninguém assim, nem faça o que eles fazem. Eles estão com muita pressa para cometer algum crime, talvez até assassinato. Eles são como um pássaro que vê a isca, mas ignora a armadilha. Eles se juntam para assassinar alguém, mas são eles as verdadeiras vítimas. A riqueza que você consegue pelo crime rouba sua própria vida. A sabedoria grita pelas ruas. Onde quer que multidões se reúnam, ela grita nas praças e perto dos portões da cidade. Ela diz ao povo: até quando vocês vão gostar de ser estúpidos? Tolos, vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Escutem enquanto eu corrijo vocês e digo o que penso. Vocês me ignoraram completamente e se recusaram a ouvir. Vocês rejeitaram meu conselho e não prestaram atenção quando eu os adverti. Por isso, quando vocês forem atingidos por algum desastre terrível, ou quando problemas e aflições os cercarem como um redemoinho, eu rirei e zombarei. Vocês pedirão minha ajuda, mas eu não ouvirei. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Não, vocês não quiseram aprender e se recusaram a respeitar o Senhor. Vocês rejeitaram meu conselho e não prestaram atenção quando eu os adverti. Agora vocês comerão o fruto do que fizeram, até ficarem completamente cheios dos próprios planos. O pecado e a autossatisfação trazem destruição e morte aos tolos estúpidos. Mas, se você me escutar, ficará seguro e protegido, sem medo de desastre. Provérbios capítulo 2, meu filho, você deve seguir e valorizar os meus ensinamentos e as minhas instruções. Mantenha-se em sintonia com a sabedoria e reflita sobre o que significa ter bom senso. Suplique o mais alto que puder por um bom senso. Busque a sabedoria como você buscaria prata ou um tesouro escondido. Então você entenderá o que significa respeitar e conhecer o Senhor Deus. Toda a sabedoria vem do Senhor, e o bom senso e o entendimento também. Deus dá conselhos úteis a todos que lhe obedecem e protege todos aqueles que vivem como deveriam. Deus assegura que a justiça seja cumprida e vigia todos que lhe são fiéis. Com sabedoria, você aprenderá o que é certo e honesto e justo. A sabedoria controlará a sua mente e você ficará satisfeito com o conhecimento. O bom julgamento e o bom senso cuidarão de você. A sabedoria o protegerá de planos malignos e daqueles mentirosos que deixam de praticar o bem para viver na escuridão. Acima de tudo, eles gostam de ser perversos e enganosos. Eles são desonestos e tudo o que fazem é tortuoso. A sabedoria o protegerá das palavras suaves de uma mulher pecadora, que quebra os votos de casamento e abandona o homem com quem se casou quando era jovem. O caminho para a casa dela conduz ao mundo escuro dos mortos. Visite-a e você nunca encontrará novamente o caminho para a vida.
Siga o exemplo das pessoas boas e viva uma vida honesta. Se você for honesto e inocente, manterá a sua terra. Se você praticar o mal e nunca puder ser confiável, será arrancado. Provérbios capítulo 3. Meu filho, lembre-se dos meus ensinamentos e instruções e obedeça a eles completamente. Eles o ajudarão a viver uma vida longa e próspera. Que o amor e a lealdade sempre apareçam como um colar e escreva-os em sua mente. Deus e as pessoas vão gostar de você e considerá-lo um sucesso. Com todo o seu coração, você deve confiar no Senhor e não em seu próprio julgamento. Deixe sempre que Ele o guie e Ele limpará o caminho para você seguir. Não pense jamais que você sabe o suficiente, mas respeite o Senhor e fique longe do mal. Isso o deixará saudável e você se sentirá forte. Honre o Senhor dando a Ele o seu dinheiro na primeira parte de todas as suas colheitas. Então você terá mais grãos e uvas do que jamais precisará. Meu filho, não se afaste nem se torne amargo quando o Senhor corrige você. O Senhor corrige todos aqueles que Ele ama, assim como os pais corrigem o seu filho favorito. Deus abençoa todos aqueles que têm sabedoria e bom senso. A sabedoria vale mais do que a prata, e ela o torna muito mais rico do que o ouro. A sabedoria é mais valiosa do que joias preciosas. Nada do que você deseja se compara a ela. Em sua mão direita, a sabedoria segura uma vida longa, e em sua mão esquerda estão a riqueza e a honra. A sabedoria torna a vida agradável e nos conduz com segurança. A sabedoria é uma árvore que dá vida à fonte de felicidade para todos aqueles que se agarram a ela. Pela sua sabedoria e conhecimento, o Senhor criou o céu e a terra. Pelo seu entendimento, Ele deixou o oceano se soltar e as nuvens liberarem a chuva. Meu filho, use o bom senso e o julgamento equilibrado e sempre os mantenha em mente. Eles o ajudarão a viver uma vida longa e bela. Você caminhará com segurança e nunca tropeçará. Você descansará sem preocupação e dormirá profundamente. Por isso, não tenha medo de desastres repentinos ou tempestades que atingem aqueles que são maus. Você pode ter certeza de que o Senhor o protegerá do mal. Faça tudo o que puder por todos aqueles que merecem a sua ajuda. Não diga ao seu vizinho para voltar amanhã se você pode ajudar hoje. Não tente ser mal com vizinhos que confiam em você. Não discuta apenas para discutir quando você não foi ferido. Não tenha inveja de pessoas cruéis, nem siga o exemplo delas. O Senhor não gosta de ninguém que seja desonesto, mas Ele permite que pessoas boas sejam seus amigos. Ele coloca uma maldição na casa de todos aqueles que são maus, mas Ele abençoa a casa de cada pessoa boa. O Senhor zomba daqueles que zombam dele, mas Ele é bondoso com todos aqueles que são humildes. Você será elogiado se for sábio, mas será envergonhado se for um tolo teimoso. Provérbios capítulo 4. Meu filho, escute atentamente os meus ensinamentos e aprenda o bom senso. O meu conselho é útil, então não se afaste. Quando eu ainda era muito jovem e o filho favorito de minha mãe, meu pai me disse: se você seguir os meus ensinamentos e os guardar em sua mente, você viverá. Seja sábio e aprenda o bom senso. Lembre-se dos meus ensinamentos e faça o que eu digo. Se você amar a sabedoria e não a rejeitar, ela cuidará de você. A melhor coisa sobre a sabedoria é a própria sabedoria. O bom senso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você valorizar a sabedoria e se apegar firmemente a ela, grandes honras serão suas. Será como usar uma coroa gloriosa de flores belas,
Meu filho, se você ouvir e obedecer aos meus ensinamentos, você viverá por muito tempo. Eu lhe mostrei o caminho que faz sentido. Eu o guiei pela vereda correta. A sua estrada não será bloqueada e você não tropeçará quando correr. Segure firmemente o meu ensinamento e nunca o solte. Isso significará vida para você. Não siga o mau exemplo de pessoas cruéis e más. Afaste-se e continue seguindo em frente. Fique longe delas. Elas não conseguem dormir ou descansar até fazerem o mal ou causarem dano a alguma vítima inocente. A comida e a bebida delas são a violência e a crueldade. O estilo de vida das pessoas boas é como a luz do sol ao amanhecer, que continua ficando mais brilhante até o dia totalmente claro. O estilo de vida dos perversos é como escuridão total, e eles nunca saberão o que os faz tropeçar. Meu filho, ouça cuidadosamente tudo o que eu digo. Não esqueça uma única palavra, mas pense em tudo. Conhecer estes ensinamentos significará vida verdadeira e boa saúde para você. Proteja cuidadosamente os seus pensamentos, porque eles são a fonte da vida verdadeira. Nunca diga mentiras ou seja enganoso no que você fala. Continue olhando diretamente para frente, sem desviar. Saiba para onde você está indo e você permanecerá em terreno sólido. Não cometa erro desviando para a direita ou para a esquerda. Provérbios capítulo 5. Meu filho, se você prestar atenção cuidadosamente à minha sabedoria e ao meu bom senso, você terá discernimento seguro e você sempre saberá a coisa certa a dizer. As palavras de uma mulher imoral podem ser doces como mel e suaves como azeite, mas tudo o que você realmente recebe ao estar com ela é veneno, amargo e dor. Se você a seguir, ela o conduzirá ao mundo dos mortos. Ela perdeu o caminho que leva à vida e nem sequer sabe disso. Meu filho, escute-me e faça tudo o que eu digo. Fique longe de uma mulher má e não chegue nem perto da porta da casa dela. Você perderá o seu respeito próprio e acabará devendo a alguma pessoa cruel pelo resto da sua vida. Estranhos ficarão com o seu dinheiro e com tudo que você trabalhou para conseguir. Quando tudo terminar, o seu corpo se consumirá enquanto você geme e grita. Eu odiei o conselho e a correção. Eu não prestei atenção aos meus professores e agora estou envergonhado diante de todos. Você deve ser fiel à sua esposa, assim como você tira água do seu próprio poço, e não deve ser como um riacho do qual qualquer mulher possa beber. Guarde-se para sua esposa e não tenha relações sexuais com outras mulheres. Seja feliz com a esposa que você se casou quando era jovem. Ela é bonita e graciosa como uma corça. Você deve sentir-se atraído por ela e permanecer profundamente apaixonado. Não fique enlouquecido por uma mulher que é infiel ao próprio marido. O Senhor vê tudo e Ele nos observa de perto. Os pecadores são presos e capturados por seus próprios atos maus. Eles se perdem e morrem por causa da sua tolice e da falta de domínio próprio. Provérbios capítulo 6. Meu filho, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém que não pode devolver o empréstimo. Então você está preso pelas próprias palavras e agora está nas mãos de outra pessoa. Aqui está o que você deve fazer. Vá e peça permissão para cancelar o acordo. Faça isso antes de adormecer ou até mesmo antes de sentir sono. Salve a si mesmo, assim como um cervo ou um pássaro tenta escapar de um caçador. Vocês, pessoas preguiçosas, podem aprender observando um formigueiro. As formigas não têm líderes, mas armazenam alimento durante a época da colheita. Por quanto tempo você ficará aí sem fazer absolutamente nada? Pare de dormir. Durma um pouco, dobre as mãos e fique mexendo os polegares. De repente, tudo terá desaparecido, como se tivesse sido levado por um ladrão armado. Mentirosos inúteis andam por aí piscando e fazendo sinais para enganar os outros.
Eles estão sempre pensando em algo cruel e maligno e causam confusão, mas serão atingidos por um desastre repentino e ficarão sem qualquer esperança. Há 6 ou 7 tipos de pessoas que o Senhor não gosta. Aqueles que são orgulhosos demais, ou que contam mentiras, ou que cometem assassinato. Aqueles que fazem planos malignos, ou que são rápidos para praticar o mal. Aqueles que contam mentiras no tribunal, ou que provocam confusão dentro de uma família. Obedeça ao ensino de seus pais. Guarde-o sempre em sua mente e nunca o esqueça. O ensino deles guiará você quando andar, protegerá você quando dormir e falará com você quando estiver acordado. A lei do Senhor é uma lâmpada e seus ensinamentos brilham intensamente. A correção e o autocontrole conduzirão você pela vida. Eles protegerão você das palavras lisonjeiras da esposa de outro homem. Não se deixe atrair pelo charme e pelos olhos encantadores de alguém assim. Uma mulher que vende seu amor pode ser comprada por tão pouco quanto o preço de uma refeição. Mas fazer amor com a esposa de outro homem custará tudo a você. Se você carregar brasas ardentes, queimará suas roupas. Se pisar em carvões quentes, queimará seus pés. E se você se deitar com a esposa de outro homem, pagará o preço. Nós não toleramos ladrões, nem mesmo aquele que rouba algo para comer, e ladrões que são pegos devem devolver 7 vezes o que foi roubado e perder tudo. E se você se deitar com a esposa de outro homem, destruirá a si mesmo por causa da própria estupidez. Você será espancado e ficará para sempre envergonhado, porque o marido ciumento pode ser furioso e implacável quando se vinga. Ele não permitirá que você o compense, não importa o que você ofereça. Provérbios capítulo 7. Meu filho, preste muita atenção e não se esqueça do que eu lhe digo para fazer. Obedeça-me e você viverá. Que as minhas instruções sejam o seu maior tesouro. Guarde-as ao seu alcance e escreva-as na sua mente. Que a sabedoria seja sua irmã e faça do bom senso seu amigo mais próximo. Eles o protegerão das palavras lisonjeiras da esposa de outro homem. Da janela da minha casa eu certa vez vi alguns jovens tolos. Era tarde da noite, algum tempo depois do anoitecer. Um desses jovens virou a esquina e caminhava perto da casa de uma esposa infiel. Ela estava vestida de modo extravagante, como uma mulher da rua, com apenas uma coisa em mente. Ela era uma daquelas mulheres que são barulhentas e inquietas e nunca ficam em casa, que andam de rua em rua esperando para atrair um homem. Ela o agarrou e o beijou. E sem nenhum sinal de vergonha disse: eu tive de oferecer um sacrifício e a carne suficiente sobrando para um banquete. Por isso vim procurando por você e aqui está você. Os lençóis da minha cama são tecidos de cores vivas do Egito e eu a cobri com perfume feito de mirra, aloés e canela. Vamos até lá e façamos amor a noite inteira. Meu marido está viajando e está longe. Ele levou muito dinheiro com ele e não voltará para casa antes da metade do mês. E assim ela o enganou com todas as suas palavras doces e sua lisonja. Imediatamente ele a seguiu como um boi a caminho de ser abatido, ou como um tolo a caminho de ser punido e morto com flechas. Ele não foi mais do que um pássaro correndo para uma armadilha, sem saber que isso lhe custaria a vida. Meu filho, preste muita atenção ao que eu disse. Não pense sequer nesse tipo de mulher, nem se deixe enganar por alguém como ela. Uma mulher assim causou a queda e a destruição de muitos homens. A sua casa é uma rua de mão única que desce diretamente ao mundo dos mortos. Provérbios capítulo 8. Com grande entendimento a sabedoria está chamando, enquanto ela permanece nas encruzilhadas e em cada colina. Ela fica ao lado do portão da cidade, onde todos entram na cidade, e ela grita: estou chamando cada um de vocês. O bom senso e o julgamento equilibrado podem ser seus. Ouçam, porque o que eu digo é valioso e correto. Eu sempre falo a verdade e me recuso a dizer uma mentira. Cada palavra que eu falo é honesta, nenhuma é enganosa ou falsa.
Se você tiver entendimento, verá que as minhas palavras são exatamente o que você precisa. Deixe que a instrução e o conhecimento signifiquem mais para você do que a prata ou o ouro mais fino. A sabedoria vale muito mais do que joias preciosas ou qualquer outra coisa que você deseja. Eu sou a sabedoria. O bom senso é meu amigo mais próximo. Eu possuo conhecimento e julgamento equilibrado. Se você respeita o Senhor, você odiará o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância e as mentiras enganosas. Eu sou forte e ofereço conselhos sensatos e julgamento equilibrado. Pelo meu poder os reis governam e os governantes fazem leis que são justas. Todo líder honesto governa com a ajuda de mim. Eu amo todos aqueles que me amam e serei encontrada por todos que sinceramente me buscam. Eu posso torná-lo rico e famoso, importante e bem-sucedido. O que você recebe de mim é mais valioso do que até mesmo o ouro mais fino ou a prata mais pura. Eu sempre faço o que é certo e dou grandes riquezas a todos que me amam. Desde o princípio eu estava com o Senhor. Eu estava lá antes que Ele começasse a criar a terra. No início, o Senhor me deu vida. Quando eu nasci, não havia oceanos nem fontes de água. Meu nascimento foi antes que montanhas fossem formadas ou colinas fossem colocadas no lugar. Isso aconteceu muito antes de Deus ter feito a terra ou qualquer um de seus campos ou até mesmo o pó. Eu estava lá quando o Senhor colocou os céus no lugar e estendeu o céu sobre a superfície do mar. Eu estava com Ele quando Ele colocou as nuvens no céu e criou as nascentes que enchem o oceano. Eu estava lá quando Ele estabeleceu limites para o mar, para fazê-lo obedecer, e quando Ele colocou os alicerces que sustentam a terra. Eu estava bem ao lado do Senhor, ajudando-o a planejar e construir. Eu o deixava feliz todos os dias e eu estava feliz ao seu lado. Eu estava satisfeita com o seu mundo e satisfeita com o seu povo. Prestem atenção, meus filhos. Sigam o meu conselho e vocês serão felizes. Ouçam cuidadosamente as minhas instruções e vocês serão sábios. Venham à minha casa todos os dias e escutem-me. Vocês encontrarão felicidade. Ao me encontrar, vocês encontram a vida, e o Senhor ficará satisfeito com vocês. Mas se vocês não me encontram, vocês machucam apenas a si mesmos. E se vocês me odeiam, vocês estão apaixonados pela morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa com as suas 7 colunas. Ela preparou a carne e colocou o vinho. O seu banquete está pronto. Ela enviou as suas servas para anunciar o seu convite dos montes mais altos. Todos os que são ignorantes ou tolos estão convidados. Todos vocês são bem-vindos à minha carne e ao meu vinho. Se vocês querem viver, abandonem a sua tolice e deixem que o entendimento guie os seus passos. Corrija um fanfarrão sem valor, e tudo o que você receberá serão insultos e ferimentos. Qualquer fanfarrão que você corrigir, apenas o odiará. Mas, se você corrigir alguém que tem bom senso, você será amado. Se você tem bom senso, a instrução ajudará você a ter ainda mais discernimento. E, se você viver corretamente, a educação ajudará você a saber ainda mais. Respeitar e obedecer ao Senhor é o começo da sabedoria. Para ter entendimento, você deve conhecer o Deus Santo. Eu sou a sabedoria. Se você me seguir, você viverá por muito tempo. O bom senso é bom para você, mas se você se gabar, você machucará a si mesmo. A estupidez é imprudente, sem sentido e tola. Ela se senta na frente da sua casa e nos montes mais altos da cidade ela grita para todos os que passam. Se você é tolo, entre aqui. E para todo tolo ela diz: a água roubada é a que tem melhor sabor, e a comida que você come em segredo
é a melhor de todas. Nenhum dos que ouvem a estupidez entende que os seus convidados estão praticamente mortos. Provérbios capítulo 10, aqui estão alguns provérbios de Salomão. Filhos com bom senso deixam seus pais felizes, mas filhos tolos os deixam tristes. O que você ganha fazendo mal não ajudará em nada, mas ser bom pode salvá-lo da morte. Se você obedecer ao Senhor, você não passará fome. Se você for perverso, Deus não permitirá que você tenha o que deseja. A preguiça leva à pobreza, o trabalho árduo o torna rico. Na época da colheita é inteligente trabalhar duro, mas é tolice dormir. Todos elogiam as pessoas boas, mas o mal se esconde por trás das palavras dos perversos. As pessoas boas são lembradas muito tempo depois que se vão, mas os perversos logo são esquecidos. Se você tiver bom senso, você ouvirá e obedecerá. Se tudo o que você faz é falar, você destruirá a si mesmo. Você estará seguro se sempre fizer o que é certo, mas será apanhado se for desonesto. O engano causa problemas e a conversa tola o levará à ruína. As palavras das pessoas boas são uma fonte de vida, mas o mal se esconde por trás das palavras dos perversos. O ódio provoca problemas, o amor ignora as coisas erradas que os outros fazem. Se você tiver bom senso, isso aparecerá quando você falar, mas se você for tolo, será castigado com um bastão. Se você tiver bom senso, você aprenderá tudo o que puder, mas a conversa tola logo o destruirá. Grande riqueza pode ser uma fortaleza, mas a pobreza não oferece proteção alguma. Se você viver corretamente, a recompensa é uma vida boa. Se você for mal, tudo que você tem é pecado. Aceite a correção e você encontrará a vida. Rejeite a correção e você perderá o caminho. Você pode esconder o seu ódio contando mentiras, mas é tolo espalhar mentiras. Você dirá coisa errada se falar demais, portanto seja sensato e vigie o que diz. As palavras de uma pessoa boa são como prata pura, mas os pensamentos de uma pessoa má são quase sem valor. Muitos são ajudados por instruções úteis, mas os tolos são mortos pela própria estupidez. Quando o Senhor abençoa você com riquezas, você não tem nada a lamentar. Os tolos gostam de fazer o que é errado, mas qualquer pessoa com bom senso gosta de agir sabiamente. O que as pessoas más mais temem acontecerá a elas, mas as pessoas boas receberão o que mais desejam. Esses desonestos desaparecerão quando uma tempestade atingir, mas Deus manterá seguros todos os que lhe obedecem. Ter uma pessoa preguiçosa no trabalho é como ter a boca cheia de vinagre ou fumaça nos olhos. Se você respeitar o Senhor, você viverá mais. Se continuar fazendo o que é errado, sua vida será encurtada. Se você obedecer ao Senhor, você será feliz, mas não há futuro para os perversos. O Senhor protege todos os que vivem corretamente, mas Ele destrói qualquer um que faz o mal. As pessoas boas permanecerão firmes, mas os perversos perderão a sua terra. As pessoas honestas falam com sensatez, mas os mentirosos e enganosos serão silenciados. Se você obedecer ao Senhor, você sempre saberá a coisa certa a dizer, mas ninguém confiará em você se você disser mentiras. Provérbios capítulo 11. O Senhor detesta qualquer pessoa que engana, mas Ele gosta de todos aqueles que são honestos. O orgulho demais pode trazer vergonha. É mais sábio ser humilde. Se você fizer o que é certo, a honestidade será o seu guia, mas se você for perverso, ficará preso pela sua própria desonestidade. Quando Deus está irado, dinheiro nenhum ajudará você. Obedecer a Deus é o único modo de ser salvo. Se você é verdadeiramente bom, fará o que é certo. Se você é perverso, será destruído pelo próprio pecado. A honestidade pode manter você em segurança, mas se você não é digno de confiança, você se prende sozinho. Quando os perversos morrem, suas esperanças morrem com eles. Os problemas passam direto pelo povo do Senhor e atingem os perversos. Pessoas desonestas usam fofocas para destruir seus vizinhos.
Pessoas boas são protegidas pelo próprio bom senso. Quando pessoas honestas prosperam e os perversos desaparecem, a cidade inteira celebra. Quando Deus abençoa seu povo, a cidade prospera. Mas mentirosos e enganosos podem destruir uma cidade. É tolice falar coisas ruins sobre seus vizinhos. Se você é sensato, ficará em silêncio. Um fofoqueiro conta tudo, mas um verdadeiro amigo guarda segredo. Uma cidade sem líderes sábios acabará em ruína. Uma cidade com muitos líderes sábios será mantida em segurança. É perigoso garantir o pagamento das dívidas de alguém. Não faça isso. Uma mulher graciosa será respeitada, mas um homem deve trabalhar duro para ficar rico. A bondade é recompensada, mas se você é cruel, prejudica a si mesmo. A maldade não leva a lugar nenhum, mas a bondade é sempre recompensada. Faça sempre o que é certo e você viverá. Continue fazendo o que é errado e você morrerá. O Senhor detesta pessoas sorrateiras, mas Ele gosta de todos aqueles que vivem corretamente. Você pode ter certeza disso. Todos os trapaceiros serão punidos, mas o povo de Deus não será. Uma mulher bonita que age tolamente é como um anel de ouro no focinho de um porco. Pessoas boas desejam o que é melhor, mas criadores de confusão querem provocar problemas. Às vezes você pode ficar rico sendo generoso ou ficar pobre sendo ganancioso. A generosidade será recompensada. Dê um copo de água e você receberá um copo de água em troca. Cobrar caro demais pelo grão fará com que você seja amaldiçoado. Vendê-lo por um preço justo fará com que você seja elogiado. Esforce-se para fazer o que é certo e você ganhará amigos. Vá procurar confusão e você a encontrará. Confiar em sua riqueza fará de você um fracasso, mas o povo de Deus prosperará como plantas saudáveis. Tolos que causam problema na família não herdarão nada. Eles acabarão como escravos de alguém com bom senso. Viva corretamente e você comerá da árvore que dá vida. E se você agir com sabedoria, outros o seguirão. Se pessoas boas são recompensadas aqui nesta terra, todos os que são cruéis e malignos certamente serão punidos. Provérbios capítulo 12. Aceitar correção é sábio rejeitar. Lá é tolice. O Senhor gosta de todos que vivem corretamente, mas Ele pune todos que fazem planos malignos. O pecado não pode oferecer segurança, mas se você viver corretamente, será tão seguro quanto uma árvore com raízes profundas. Uma esposa prestativa é um júbilo para o seu marido, mas uma esposa sem vergonha fará os seus ossos apodrecerem. As pessoas boas têm pensamentos bondosos, mas você nunca deve confiar no conselho de alguém mau. Um mau conselho é uma armadilha mortal, mas um bom conselho é como um escudo. Quando os perversos são derrotados, eles desaparecem para sempre, mas ninguém que obedece a Deus será jamais derrubado. O bom senso é digno de louvor, mas a estupidez é uma maldição. É melhor ser comum e ter apenas um servo do que pensar que é alguém importante e morrer de fome. As pessoas boas são bondosas com os animais, mas uma pessoa má é cruel. Os agricultores trabalhadores têm mais do que comida suficiente. Os sonhadores são apenas tolos e estúpidos. Uma pessoa má tenta se esconder atrás do mal. As pessoas boas são como árvores com raízes profundas. Nós nos prendemos contando mentiras, mas nos mantemos longe de problemas, vivendo corretamente. Somos recompensados ou punidos pelo que dizemos e fazemos. Os tolos pensam que sabem o que é melhor, mas uma pessoa sensata ouve conselhos. Perder a paciência é tolice, ignorar um insulto é inteligente. Uma pessoa honesta diz a verdade no tribunal, mas uma pessoa desonesta só diz mentiras. Palavras afiadas cortam como uma espada, mas palavras de sabedoria curam.
A verdade durará para sempre, as mentiras logo são descobertas. Uma mente má é enganosa, mas pensamentos gentis trazem felicidade. As pessoas boas nunca têm problemas, mas os criadores de confusão têm mais do que suficiente. O Senhor odeia toda a vida má, mas Ele é amigo de todos que são dignos de confiança. Seja sensato e não conte tudo o que você sabe. Só os tolos espalham tolices por toda parte. Trabalhe duro e você será um líder, seja preguiçoso e você acabará escravo. A preocupação é um fardo pesado, mas uma palavra gentil sempre traz alegria. É melhor fazer o que é certo do que perder o caminho fazendo o que é errado. Quem é preguiçoso demais para cozinhar morrerá de fome, mas um trabalhador diligente é um tesouro valioso. Siga a estrada da vida e você não será perturbado pela morte. Provérbios, capítulo 14. A família de uma mulher é sustentada por sua sabedoria, mas pode ser destruída por sua tolice. Vivendo corretamente, você mostra que respeita o Senhor. Sendo enganoso, você mostra que o despreza. Tolos orgulhosos são castigados por suas palavras estúpidas, mas uma fala sensata pode salvar a sua vida. Sem a ajuda de um boi não pode haver colheita, mas com um boi forte uma grande colheita é possível. Uma testemunha honesta diz a verdade. Uma testemunha desonesta diz nada além de mentiras. Zombe da sabedoria você nunca encontrará, mas se você tiver entendimento, o conhecimento virá facilmente. Fique longe de tolos, ou você não aprenderá nada. Pessoas sábias têm bom senso suficiente para encontrar o seu caminho, mas tolos e estúpidos se perdem. Os tolos não se importam se estão errados, mas Deus fica satisfeito quando as pessoas fazem o que é certo. Ninguém mais pode realmente saber o quanto você está triste ou feliz. A tenda de uma pessoa boa dura mais do que a casa de alguém mau. Você pode pensar que está na estrada correta e ainda assim acabar morto. A tristeza pode estar escondida por trás do riso e a felicidade pode terminar em tristeza. Você colhe o que planta, seja o bem ou o mal. Não seja estúpido acreditando em tudo que ouve. Seja inteligente e saiba para onde está indo. Apenas um tolo estúpido nunca é cauteloso, então tenha muito cuidado e fique longe de problemas. Os tolos têm pavio curto e ninguém gosta deles. Você não pode ser confiável. A estupidez leva à tolice. Seja inteligente e aprenda. Os perversos virão rastejando para aqueles que obedecem a Deus. Você não tem amigos se é pobre, mas você tem muitos amigos se é rico. É errado odiar os outros, mas Deus abençoa todos os que são bondosos com os pobres. É um erro fazer planos maus, mas você terá amigos leais se quiser fazer o que é certo. O trabalho árduo vale a pena, mas conversa vazia pode deixar você pobre. A sabedoria pode enriquecer você, mas a tolice leva a mais tolice. Uma testemunha honesta pode salvar a sua vida, mas mentirosos não são confiáveis. Se você respeitar o Senhor, você e os seus filhos terão uma fortaleza forte e uma fonte que dá vida, que mantém vocês a salvo de armadilhas mortais. Governantes de nações poderosas são honrados. Governantes de nações enfraquecidas não são nada. É inteligente ser paciente, mas é estúpido perder o controle. É saudável ser tranquilo, mas a inveja pode consumir você. Se você maltratar os pobres, você insultará o seu Criador. Se você for bondoso com eles, você mostrará respeito a Ele. Em tempos de dificuldade, os perversos são destruídos, mas, mesmo na morte, os inocentes têm fé. A sabedoria é encontrada na mente das pessoas com bom senso, mas os tolos não a conhecem. Fazer o que é certo traz honra a uma nação, mas o pecado traz desonra. Os reis recompensam servos que agem com sabedoria, mas castigam aqueles que agem como tolos. Provérbios capítulo 15. Uma resposta bondosa acalma sentimentos de raiva, mas palavras duras os provocam. Palavras de sabedoria vêm dos sábios, mas os tolos falam tolices. O Senhor vê tudo, seja bom ou mal. Palavras bondosas são um bom remédio, mas palavras enganosas podem realmente ferir. Não seja tolo, nem desobedeça aos seus pais. Seja esperto, aceite a correção.
As pessoas boas tornam-se ricas, mas aqueles que são maus perderão o que têm. Palavras de sabedoria fazem sentido, os pensamentos de um tolo não fazem sentido algum. O Senhor sente nojo dos presentes oferecidos pelos perversos, mas Ele fica feliz quando o seu povo ora. O Senhor sente nojo de todos os que fazem o mal, mas Ele ama todos os que fazem o que é certo. Se você abandonar o caminho certo, será castigado. Se você rejeitar a correção, morrerá. Se o Senhor pode ver tudo no mundo dos mortos, Ele pode ver o que está em nossos corações. Aqueles que zombam dos outros não gostam de ser corrigidos e não pedirão ajuda a alguém com bom senso. A felicidade faz você sorrir, a tristeza pode esmagá-lo. Qualquer pessoa com bom senso está ansiosa para aprender mais, mas os tolos têm fome de tolices. Mas estar contente é tão bom quanto um banquete sem fim. É melhor obedecer ao Senhor e ter apenas um pouco do que ser muito rico e terrivelmente confuso. Uma refeição simples com amor é melhor do que um banquete onde existe ódio. Perder a paciência causa muitos problemas, mas manter a calma resolve discussões. Ser preguiçoso é como caminhar em um caminho cheio de espinhos, mas todos os que fazem o que é certo caminham em uma estrada suave. Filhos com bom senso deixam seus pais felizes, mas filhos tolos são odiosos para eles. A estupidez traz felicidade para tolos, sem juízo, mas qualquer pessoa com bom senso segue o caminho reto. Sem bons conselhos, tudo dá errado. É preciso planejamento cuidadoso para que as coisas deem certo. Dar a resposta certa no momento certo deixa todos felizes. Todos os sábios seguem um caminho que conduz para cima a vida e longe da morte. O Senhor destrói as casas dos orgulhosos, mas Ele protege os bens das viúvas. O Senhor odeia pensamentos maus, mas palavras bondosas agradam a Ele. Ser ganancioso causa problemas para a sua família, mas você se protege recusando subornos. As pessoas boas pensam antes de responder, os perversos falam mal sem pensar. O Senhor nem sequer ouve as orações dos perversos, mas Ele responde às orações de todos os que lhe obedecem. Um sorriso amigável deixa você feliz e boas notícias fazem você se sentir forte. A correção saudável é boa, e se você a aceitar, será sábio. Você fere a si mesmo, rejeitando a instrução, mas faz bom senso aceitar. Mostrar respeito ao Senhor o tornará sábio, e ser humilde trará honra a você. Provérbios capítulo 16. Nós, seres humanos, fazemos planos, mas o Senhor tem a palavra final. Podemos pensar que sabemos o que é certo, mas o Senhor é quem julga os nossos motivos. Compartilhe seus planos com o Senhor e você terá sucesso. O Senhor tem um motivo para tudo o que Ele faz, e Ele permite que pessoas más vivam apenas para serem punidas. O Senhor não gosta de ninguém que seja arrogante. Você pode ter certeza de que serão punidos. Se realmente amarmos a Deus, nossos pecados serão perdoados. Se mostrarmos respeito a Ele, nos afastaremos do pecado. Quando agradamos ao Senhor, até os nossos inimigos fazem amizade conosco. É melhor ser honesto e pobre do que ser desonesto e rico. Nós fazemos nossos próprios planos, mas o Senhor decide para onde iremos. Governantes falam com autoridade e nunca erram. O Senhor não gosta quando trapaceamos nos negócios. A justiça torna os governantes poderosos. Eles devem odiar o mal e gostar da honestidade e da verdade. Um governante irado pode matar você, então seja sábio e não o deixe zangado. Quando um governante está feliz e satisfeito com você, é como chuva refrescante e você viverá. É muito melhor ser sábio e sensato do que ser rico. O povo de Deus evita caminhos maus e se protege observando por onde anda. Orgulho demais destruirá você. É melhor ser humilde e pobre do que ficar rico com o que você toma força. Se você sabe o que está fazendo, prosperará. Deus abençoa todos os que confiam nele. Bom julgamento prova que você é sábio,
E se você fala com bondade, pode ensinar bom senso a outros. Bom senso é como uma fonte que dá vida, mas tolos são punidos pela própria tolice. Você pode convencer outros se for sábio e falar com sensatez. Palavras bondosas são como mel. Elas animam você e o fazem sentir-se forte. Às vezes o que parece certo é na verdade um caminho para a morte. Quanto mais faminto você está, mais você trabalha. Pessoas inúteis planejam problemas. Até suas palavras queimam como fogo ardente. Fofoca não é boa, ela causa ressentimento e separa amigos. Não confie em pessoas violentas. Elas o levarão a fazer o que é errado. Quando alguém pisca ou sorri pelas suas costas, problemas estão chegando. Cabelos grisalhos são uma coroa gloriosa usada por aqueles que viveram corretamente. Controlar o seu temperamento é melhor do que ser um herói que conquista uma cidade. Nós tomamos nossas próprias decisões, mas somente o Senhor determina o que acontece. Provérbios capítulo 17, uma crosta seca de pão comida em paz e silêncio é melhor do que um banquete comido onde todos discutem. Um escravo trabalhador ficará no lugar de um filho inútil, e esse escravo receberá a mesma herança que cada filho recebe. A prata e o ouro são testados pelas chamas do fogo, os nossos pensamentos são testados pelo Senhor. Criadores de confusão escutam criadores de confusão, e mentirosos escutam mentirosos. Ao insultar os pobres, você insulta o seu Criador. Você será punido se zombar de alguém em sofrimento. Os avós têm orgulho dos seus netos, e os filhos devem ter orgulho dos seus pais. Parece estranho um tolo falar sensatamente, mas é ainda pior um governante dizer mentiras. Um suborno faz milagres como um amuleto mágico que traz boa sorte. Você manterá os seus amigos se os perdoar, mas perderá os seus amigos se continuar falando do que eles fizeram de errado. Uma pessoa sensata aceita a correção, mas você não consegue colocar juízo na cabeça de um tolo. Pessoas cruéis querem se rebelar e por isso atacantes violentos serão enviados contra elas. Uma urso fêmea roubada de seus filhotes é muito menos perigosa do que um tolo teimoso. Você sempre terá problemas se for mal com aqueles que são bons com você. O início de uma discussão é como um vazamento de água. Então pare antes que um problema real comece. A lei não gosta dos que defendem o culpado ou condenam o inocente, porque os tolos têm dinheiro para uma educação se recusam a aprender. Um amigo é sempre um amigo, e os parentes nascem para compartilhar as nossas dificuldades. É tolice garantir o empréstimo de outra pessoa. O perverso e o orgulhoso amam problemas e continuam implorando para serem feridos. A desonestidade não lhe faz bem, e contar mentiras lhe trará problemas. Nunca é agradável ser pai de um tolo e ter nada além de dor. Se você estiver alegre, você se sentirá bem. Se estiver triste, você sofrerá o corpo todo. Os trapaceiros aceitam subornos secretos para impedir que a justiça seja feita. Qualquer pessoa com sabedoria sabe o que faz sentido, mas os tolos nunca conseguem decidir. Filhos tolos trazem tristeza ao pai e dor à mãe. Não é justo punir o inocente e aqueles que fazem o que é certo. Faz muito sentido ser uma pessoa de poucas palavras e permanecer calmo. Até os tolos parecem inteligentes quando ficam em silêncio. Provérbios capítulo 18. É egoísta e estúpido pensar apenas em si mesmo e zombar das pessoas que têm bom senso. Os tolos não têm nenhum desejo de aprender. Eles preferem muito mais dar a sua própria opinião. O erro leva à vergonha e à desonra. Palavras de sabedoria são um rio que flui de uma fonte profunda. É errado favorecer o culpado e afastar o inocente da justiça. Conversas tolas farão você se meter em muitos problemas. Dizer coisas tolas é como armar uma armadilha para destruir a si mesmo. Não há nada tão delicioso quanto o sabor da fofoca,
ela derrete na boca. Ser preguiçoso não é diferente de ser um criador de problemas. O Senhor é uma torre poderosa onde o seu povo pode correr para a segurança. Os ricos pensam que seu dinheiro é uma muralha de proteção. O orgulho leva à destruição, a humildade leva à honra. É estúpido e constrangedor dar uma resposta antes de ouvir. Ser alegre ajuda quando estamos doentes, mas nada ajuda quando desistimos. Todos com bom senso querem aprender. Um presente fará com que você consiga entrar para ver qualquer pessoa. Você pode pensar que venceu o seu caso no tribunal até que o seu oponente fale. Tirar a sorte é uma maneira de resolver um caso difícil. Fazer as pazes com um amigo que você ofendeu é mais difícil do que romper uma muralha de uma cidade. Torne suas palavras boas e você ficará feliz por isso. As palavras podem trazer morte ou vida. Fale demais e você comerá tudo o que disser. O maior tesouro de um homem é sua esposa. Ela é um presente do Senhor. Os pobres precisam pedir ajuda, mas os ricos podem dar uma resposta dura. Alguns amigos não ajudam, mas um amigo verdadeiro é mais próximo do que a própria família. Provérbios capítulo 19. É melhor ser pobre e viver corretamente do que ser um mentiroso estúpido. Disposição e estupidez não combinam. Se você for apressado demais, perderá o caminho. Somos arruinados pela nossa própria estupidez, embora culpemos o Senhor. Os ricos têm muitos amigos, os pobres não têm nenhum. Testemunhas desonestas e mentirosos não escaparão do castigo. Todos tentam ser amigos daqueles que podem ajudá-los. Se você for pobre, até os seus próprios parentes o rejeitam, e os seus amigos são ainda piores. Quando você realmente precisa deles, eles não estão lá. Faça um favor a si mesmo tendo bom senso. Você ficará feliz por isso. Testemunhas desonestas e mentirosos serão destruídos. Não é certo que um tolo viva no luxo, nem que um escravo governe no lugar de um rei. É sábio ser paciente e mostrar quem você é perdoando os outros. Um rei irado ruge como um leão, mas quando um rei está satisfeito, é como o orvalho sobre as plantações. Um filho tolo traz desonra ao seu pai. Uma esposa reclamona continua como o pingar da chuva. Você pode herdar tudo o que possui dos seus pais, mas uma esposa sensata é um presente do Senhor. Se você for preguiçoso e dormir o seu tempo todo, você passará fome. Obedeça aos ensinamentos do Senhor e você viverá. Desobedeça e você morrerá. Cuidar dos pobres é emprestar ao Senhor, e você será bem recompensado. Corrija os seus filhos antes que seja tarde demais. Se você não os punir, estará destruindo-os. Pessoas de temperamento ruim estão sempre em apuros, e elas precisam de ajuda repetidas vezes. Preste atenção aos conselhos e aceite correção, para que você possa viver com sensatez. Podemos fazer muitos planos, mas o Senhor fará o que Ele decidiu. O que mais importa é a lealdade. É melhor ser pobre do que ser um mentiroso. Mostrar respeito ao Senhor traz vida verdadeira. Se você fizer isso, poderá descansar sem medo de perigo. Algumas pessoas são preguiçosas demais para levantar a mão para se alimentar. Tolos e estúpidos aprendem bom senso ao ver outras pessoas sendo castigadas. Uma pessoa sensata aprende ao ser corrigida. Crianças que trazem desonra roubam o seu pai e expulsam a sua mãe. Se você parar de aprender, você esquecerá o que já sabe. Uma testemunha mentirosa zomba do sistema de justiça, e criminosos acham que o crime é realmente delicioso. Todo tolo estúpido está apenas esperando para ser castigado. Provérbios capítulo 20. Não é inteligente ficar bêbado beber. Faz de você um tolo e leva a brigas. Um governante irritado
É como um leão que ruge. Faça qualquer um dos dois ficar irado e você estará morto. Você parece bem quando evita uma briga. Apenas tolos amam discutir. Se você for preguiçoso demais para arar, não espere uma colheita. Os pensamentos de alguém podem ser profundos como o oceano, mas se você for esperto, você os descobrirá. Há muitos que dizem: você pode confiar em mim, mas será que eles podem ser confiáveis? As pessoas boas vivem corretamente e Deus abençoa os filhos que seguem o seu exemplo. Quando governantes decidem casos, eles avaliam as provas. Algum de nós pode realmente dizer: meus pensamentos são puros e meus pecados se foram? Duas coisas que o Senhor odeia são balanças desonestas e medidas desonestas. O bem ou o mal que as crianças fazem mostram como elas são. Ouvir e ver são dádivas do Senhor. Se você dormir o tempo todo, você passará fome. Levante-se e trabalhe e você terá comida suficiente. Todos gostam de se gabar de conseguir um bom negócio, mas palavras sensatas são melhores do que ouro ou joias. Você merece perder o seu casaco se o emprestar a alguém para garantir o pagamento da dívida de um estranho. A comida conseguida por meio de trapaça pode parecer deliciosa, mas se transforma em cascalho. Certifique-se de ter conselhos sólidos antes de fazer planos ou iniciar uma guerra. Fique longe de fofoqueiros, eles contam tudo. Filhos que amaldiçoam seus pais irão para a terra da escuridão muito antes do seu tempo. Ficar rico rapidamente pode acabar sendo uma maldição. Não tente se vingar. Confie no Senhor e Ele o ajudará. O Senhor odeia balanças desonestas e pesos desonestos, portanto não trapaceie. Como podemos saber o que acontecerá conosco se somente o Senhor decide? Não caia na armadilha de fazer promessas a Deus antes de pensar. Um governante sábio pune severamente todo criminoso. Nossos pensamentos internos são uma lâmpada vinda do Senhor e eles examinam o nosso coração. Os governantes são protegidos pela misericórdia e lealdade de Deus, mas eles precisam ser misericordiosos para que seus reinos durem. Os jovens se orgulham da sua força, mas os cabelos grisalhos da sabedoria são ainda mais belos. Uma surra severa pode arrancar todo o mal de você. Provérbios capítulo 21. O Senhor controla os governantes assim como Ele determina o curso dos rios. Podemos pensar que estamos fazendo o que é certo, mas o Senhor sempre sabe o que está em nossos corações. Fazer o que é certo e justo agrada ao Senhor mais do que uma oferta. Pessoas más são orgulhosas e arrogantes, mas o pecado é a única colheita que elas produzem. Se você planejar e trabalhar duro, terá bastante, mas se tiver pressa, acabará pobre. Trapacear para ficar rico é um sonho tolo e nada menos do que suicídio. Você destrói a si mesmo sendo cruel, violento e se recusando a viver corretamente. Todos os trapaceiros são mentirosos, mas qualquer pessoa inocente fará o que é certo. É melhor ficar do lado de fora, no telhado da sua casa, do que viver dentro com uma esposa reclamona. Pessoas más querem fazer o mal, até mesmo aos seus amigos. Um tolo ignorante aprende vendo os outros serem punidos. Uma pessoa sensata aprende sendo instruída. Deus é sempre justo. Ele sabe o que os perversos fazem e os punirá. Se você não ajudar os pobres, não espere ser ouvido quando clamar por ajuda. Um suborno secreto livrará você da ira feroz de alguém. Quando a justiça é feita, os bons cidadãos ficam felizes e os trapaceiros ficam apavorados. Se você parar de usar o bom senso, acabará na sepultura. Beberrões e outros que vivem apenas para o prazer perderão tudo o que têm. O povo de Deus escapará, mas todos os perversos pagarão o preço. É melhor estar no deserto do que em casa com uma esposa reclamona e queixosa. Seja sensato e guarde tesouros preciosos. Não os desperdice como um tolo. Se você tentar ser bondoso e bom, será abençoado com vida, bondade e honra. Uma pessoa sábia
pode derrotar uma cidade cheia de soldados e capturar sua fortaleza. Vigiar o que você diz pode salvar você de muitos problemas. Se você é orgulhoso e convencido, todos dirão que você é um preguiçoso desleixado. Se você deseja demais e é preguiçoso demais para trabalhar, isso pode ser fatal. Mas pessoas que obedecem a Deus são sempre generosas. O Senhor despreza as ofertas de pessoas perversas com motivos malignos. Se você contar mentiras no tribunal, estará acabado. Somente uma testemunha confiável pode fazer o trabalho. Pessoas perversas blefam para se safar, mas o povo de Deus pensa antes de dar um passo. Não importa quanto você saiba ou quais planos faça, você não pode derrotar o Senhor. Mesmo se o seu exército tiver forças prontas para a batalha, o Senhor sempre vencerá. Provérbios capítulo 22. Uma boa reputação e respeito valem muito mais do que prata e ouro. Os ricos e os pobres são todos criados pelo Senhor. Quando você vir problemas chegando, não seja tolo e não caminhe direto para eles. Seja esperto e esconda-se. Respeite e sirva ao Senhor. A sua recompensa será riqueza, uma vida longa e honra. Os trapaceiros caminham por uma estrada cheia de armadilhas espinhosas. Afaste-se de lá. Ensine aos seus filhos o que é certo e errado, e quando crescerem eles ainda farão o que é certo. Os pobres são governados pelos ricos, e aqueles que tomam emprestado são escravos dos agiotas. Criadores de problemas se metem em problemas, e a sua terrível raiva não os levará a lugar nenhum. O Senhor abençoa todos que oferecem comida livremente aos pobres. As discussões e brigas chegam ao fim se você expulsar aqueles que insultam os outros. O rei é amigo de todos que são sinceros e falam com bondade. O Senhor vigia todos que mostram bom senso, mas frustra os planos dos mentirosos e enganosos. Não seja tão preguiçoso a ponto de dizer: se eu for trabalhar, um leão vai me comer. As palavras de uma mulher má são como um poço profundo. Se você irritar, o Senhor cairá direto nele. Todas as crianças são tolas, mas a correção firme as fará mudar. Roube dos pobres para obter lucro ou dê presentes aos ricos. De qualquer forma você perde. Aqui estão alguns ditos de pessoas com sabedoria, então ouça com atenção enquanto eu ensino. Você ficará feliz por conhecer esses ditos e poder recitá-los. Eu os estou ensinando hoje para que você confie no Senhor. Eu escrevi 30 ditos cheios de conselhos sólidos. Você pode confiar neles completamente para lhe dar as palavras certas para aqueles que estão no comando de você. Não tire vantagem dos pobres nem os engane no tribunal. O Senhor é o defensor deles, e o que você fizer a eles, Ele fará a você. Não faça amizade com ninguém que tenha mau temperamento. Você pode acabar como eles e cair em uma armadilha. Não garanta pagar a dívida de outra pessoa. Você não tem dinheiro e pode perder a sua cama. Não mova um marco de limite estabelecido pelos seus antepassados. Se você fizer bem o seu trabalho, trabalhará para um governante e nunca será um escravo. Provérbios capítulo 23. Quando você for convidado para comer com o rei, use seus melhores modos. Não vá e se encha de comida. Isso seria o mesmo que cortar sua própria garganta. Não seja ganancioso por toda aquela comida chique. Ela pode nem ser tão saborosa assim. Desista de tentar tanto ficar rico. Seu dinheiro voa embora antes que você perceba. Assim como uma águia que de repente levanta voo, não aceite um convite para comer a comida de uma pessoa egoísta, por melhor que seja. Pessoas assim observam quanto você come. Elas dizem: pegue tudo o que quiser, mas não dizem isso de verdade. Cada mordida voltará e todas as suas palavras gentis serão desperdiçadas. Não converse com tolos, eles apenas zombarão. Não mova um marco de limite, nem tome a terra que pertence aos órfãos. Deus Todo-Poderoso está lá para defendê-los contra você. Ouça a instrução e faça o seu melhor para aprender. Não deixe de corrigir seus filhos. Você não os matará sendo firme, e isso pode até salvar a vida deles. Meus filhos, se vocês mostrarem bom senso, ficarei feliz. E se vocês forem sinceros,
ficarei realmente contente. Não tenham inveja dos pecadores, mas honrem sempre o Senhor. Então vocês realmente terão esperança para o futuro. Ouçam-me, meus filhos, sejam sábios e tenham bom senso suficiente para seguir o caminho certo. Não sejam beberrões nem se encham de comida, isso os deixará sonolentos, e vocês acabarão pobres vestindo apenas trapos. Prestem atenção ao seu pai, e não abandonem sua mãe quando ela envelhecer. Invistam na verdade e na sabedoria, na disciplina e no bom senso, e não se separem deles. Deixem seu pai realmente feliz, vivendo corretamente e mostrando julgamento equilibrado. Deixem seus pais orgulhosos, especialmente sua mãe. Meu filho, preste muita atenção e siga com alegria o meu exemplo. Mulheres más e esposas infiéis são como um poço profundo. Elas estão esperando para atacá-lo, como uma gangue de ladrões com vítima após vítima. Quem está sempre em apuros, quem discute e briga, quem tem cortes e machucados, quem tem os olhos vermelhos, todos aqueles que ficam acordados até tarde, tomando só mais um gole. Nem olhe para aquela bebida colorida borbulhando no copo. Ela desce tão facilmente, mas depois morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas estranhas e sua mente lhe pregará peças. Você se sentirá jogado de um lado para o outro, como alguém tentando dormir em um navio durante uma tempestade. Você ficará todo machucado, sem nem lembrar como tudo aconteceu, e ficará acordado perguntando quando chegará amanhã, para que eu possa beber mais. Provérbios capítulo 24. Não tenha inveja dos criminosos, nem queira ser amigo deles. Tudo o que eles pensam e falam é violência e crueldade. Use sabedoria e entendimento para estabelecer o seu lar. Deixe que o bom senso encha os quartos com tesouros de valor inestimável. A sabedoria traz força e o conhecimento dá poder. As batalhas são vencidas ouvindo conselhos e fazendo muitos planos. A sabedoria é demais para os tolos. O conselho deles não presta. Somente criadores de confusão pensam em causar problemas. Todos odeiam tolos sem sentido que inventam maneiras de pecar. Não desista e não fique indefeso em tempos de dificuldade. Não deixe de resgatar aqueles que estão condenados a morrer. Não diga, eu não sabia. Deus pode ler a sua mente. Ele observa cada um de nós e conhece os nossos pensamentos, e Deus nos pagará de volta pelo que fazemos. O mel é bom para você, meus filhos, e ele tem um sabor doce. A sabedoria é como mel para a sua vida. Se você encontrar, o seu futuro será brilhante. Não seja uma pessoa cruel que ataca as pessoas boas e fere as suas famílias. Mesmo que as pessoas boas caiam 7 vezes, elas se levantarão novamente. Mas, quando a desgraça atinge os perversos, esse é o fim deles. Não fique feliz ao ver os seus inimigos tropeçarem e caírem. O Senhor descobrirá e ficará descontente. Então ele deixará de estar irado com eles. Não deixe que pessoas más o preocupem ou deixem com inveja. Elas logo desaparecerão, como a chama de uma lâmpada que se apaga. Meus filhos, vocês devem respeitar o Senhor e o Rei, e vocês não devem fazer amizade com ninguém que se rebele contra qualquer um deles. Quem sabe qual desastre repentino o Senhor ou um governante pode trazer? Aqui estão mais alguns provérbios que fazem bom sentido. Quando você julgar, você deve ser justo. Se você deixar o culpado ir livre, pessoas de todas as nações o odiarão e o amaldiçoarão. Mas, se você punir o culpado, as coisas irão bem para você e você prosperará. Dar uma resposta honesta é um sinal de verdadeira amizade. Prepare os seus campos e plante as suas colheitas antes de começar um lar. Não acuse ninguém que não seja culpado. Nunca conte uma mentira, nem diga a alguém, eu vou acertar as contas com você. Certa vez caminhei pelo campo e pela vinha de um tolo preguiçoso. Espinhos e ervas daninhas estavam por toda parte e o muro de pedra tinha caído. Quando vi isso, aprendi uma lição.
Durma um pouco, cochile um pouco, cruze as mãos e mexa os polegares. De repente, a pobreza atinge você e tudo se vai. Provérbios capítulo 25. Aqui estão mais provérbios de Salomão. Eles foram copiados pelos oficiais do rei Ezequias de Judá. Deus é louvado por ser misterioso. Governantes são louvados por explicar o mistério. Quem pode compreender totalmente os pensamentos de um governante? Eles alcançam além do céu e descem profundamente na terra. A prata deve ser purificada antes que possa ser usada para fazer algo de valor. As pessoas más devem ser removidas antes que alguém possa governar com justiça. Não tente parecer importante no tribunal de um governante. É melhor que o governante lhe dê uma posição alta do que você ficar envergonhado diante de oficiais reais. Certifique-se de estar certo antes de processar alguém, ou você poderá perder o caso e ficar envergonhado. Quando você e outra pessoa não conseguem se entender, não espalhe fofoca sobre isso. Os outros descobrirão e sua reputação será arruinada. A palavra certa no momento certo é como ouro precioso colocado na prata. Ouvir bons conselhos vale muito mais do que joias feitas de ouro. Um mensageiro em quem você pode confiar é tão refrescante quanto água fria no verão. Promessas quebradas são piores do que nuvens de chuva que não trazem chuva. Paciência e conversa suave podem convencer um governante e superar qualquer problema. Comer mel demais pode deixá-lo doente. Não visite os amigos com muita frequência, ou eles ficarão cansados disso e começarão a odiar você. Contar mentiras sobre amigos é como atacá-los com porretes, espadas e flechas afiadas. Um amigo em quem você não pode confiar em tempos de dificuldade é como ter dor de dente ou um pé machucado. Cantar para alguém em profunda tristeza é como derramar vinagre em um corte aberto. Se os seus inimigos estiverem com fome, dê algo para eles comerem, e se estiverem com sede, dê algo para beber. Isso será como amontoar brasas ardentes sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Assim como a chuva sopra do norte, a raiva é causada por palavras cruéis. É melhor ficar do lado de fora no telhado da sua casa do que viver dentro com uma esposa resmungona. Boas notícias de longe refrescam como água fria quando você está com sede. Quando uma pessoa boa cede aos perversos, é como despejar lixo em um riacho de água limpa. Não coma mel demais, nem deseje sempre elogios. Perder o autocontrole o deixa tão sem esperança quanto uma cidade sem muralha. Provérbios capítulo 26. Esperar neve em Sabá e chuva na estação seca faz mais sentido do que honrar um tolo. Uma maldição que você não merece criará asas e voará embora como um pardal ou como uma andorinha. Cavalos e jumentos precisam ser chicoteados e colocados sob rédeas, e assim também os tolos. Não se faça de tolo respondendo a um tolo, mas se você responder a algum tolo, mostre o quanto eles são tolos, para que não pensem que são inteligentes. Enviar uma mensagem por meio de um tolo é como cortar o próprio pé e beber veneno. Um tolo com palavras de sabedoria é como um atleta com pernas que não conseguem se mover. Você vai honrar um tolo? Então por que não atirar com uma funda, usando uma pedra bem amarrada? Um arbusto espinhoso balançando na mão de um bêbado não é pior do que um provérbio na boca de um tolo. Não é mais inteligente disparar flechas contra cada pessoa que passa do que contratar um bando de inúteis sem valor? Cães voltam para comer seu próprio vômito, da mesma forma que os tolos repetem sua tolice. Há mais esperança para um tolo do que para alguém que diz: eu sou realmente inteligente. Não seja preguiçoso dizendo: há um leão lá fora. Uma porta gira sobre suas dobradiças, mas uma pessoa preguiçosa apenas se vira na cama. Alguns de nós são tão preguiçosos que não levantamos nem a mão para nos alimentarmos. Uma pessoa preguiçosa diz: eu sou mais inteligente do que todos os outros. É melhor segurar um cão louco pelas orelhas do que tomar parte na discussão de outra pessoa. Não é mais louco atirar
flechas afiadas e inflamadas e enganar alguém dizendo: eu só estava brincando. Onde não há combustível, o fogo se apaga. Onde não há fofoca, as discussões chegam ao fim. Criadores de confusão começam problemas, assim como faíscas e combustível iniciam um fogo. Não há nada tão delicioso quanto o sabor da fofoca. Ela derrete na boca. Esconder pensamentos cheios de ódio atrás de palavras suaves é como revestir um vaso de barro com um esmalte barato. A conversa agradável de um inimigo esconde mais planos malignos do que se pode contar. Por isso, não acredite em uma palavra sequer. Todos verão através desses planos malignos. Se você cavar uma cova, cairá nela. Se você fizer uma pedra rolar, ela rolará de volta sobre você. Cuidado com qualquer pessoa que mente e bajula. Elas estão tentando pegar você. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do amanhã, cada dia traz as suas próprias surpresas. Não se gabe de si mesmo, deixe que os outros o elogiem. As pedras e a areia são pesadas, mas o problema causado por um tolo é uma carga muito mais pesada. Uma pessoa irritada é perigosa, mas uma pessoa ciumenta é ainda pior. Um amigo verdadeiramente bom o corrigirá abertamente. Você pode confiar em um amigo que o corrige, mas os beijos de um inimigo não passam de mentiras. Se você já comeu o suficiente, o mel não tem gosto bom, mas se estiver realmente com fome, comerá qualquer coisa. Quando você está longe de casa, sente-se como um pássaro sem ninho. O cheiro suave do incenso pode fazer você se sentir bem, mas a verdadeira amizade é ainda melhor. Não abandone um velho amigo da sua família, nem visite os seus parentes quando estiver em dificuldade. Um amigo por perto é melhor do que parentes distantes. Meu filho, mostre bom senso, então eu ficarei feliz e poderei responder a qualquer um que me criticar. Seja cauteloso e esconda-se quando vir o perigo, não seja tolo e não caminhe direto para o problema. Não empreste dinheiro a um estranho a menos que lhe deem algo para garantir o pagamento. Uma saudação em voz alta cedo pela manhã é o mesmo que uma maldição. O gotejar constante da chuva e a reclamação de uma esposa são uma e a mesma coisa. É mais fácil pegar o vento ou segurar azeite nas mãos do que parar uma esposa reclamona. Assim como o ferro afia, o ferro os amigos afiam a mente uns dos outros. Cuide de uma árvore e você comerá do seu fruto, cuide do seu mestre e você será elogiado. Você vê o seu rosto no espelho e os seus pensamentos na mente dos outros. A morte e a sepultura nunca ficam satisfeitas, e nós também não. O ouro e a prata são testados em uma fornalha em brasa, mas nós somos testados pelo elogio. Não importa o quanto você bata em um tolo, você não consegue tirar dele a tolice. Você deve cuidar bem das suas ovelhas e cabras, porque a riqueza e a honra não duram para sempre. Depois que o feno é cortado e o novo crescimento aparece e a colheita termina, você pode vender cordeiros e cabras para comprar roupas e terras. Com o leite das cabras, você pode fazer queijo suficiente para alimentar a sua família e todos os seus servos. Provérbios capítulo 28. Pessoas más fogem quando ninguém as persegue, mas aqueles que vivem corretamente são corajosos como leões. Em tempos de guerra civil, há muitos líderes, mas um líder sensato restaura a lei e a ordem. Quando alguém pobre assume e maltrata os pobres, é como uma chuva pesada destruindo as colheitas. Quem desobedece à lei elogia criminosos, mas cidadãos obedientes sempre se opõem a eles. Criminosos não sabem o que significa justiça, mas todos que respeitam o Senhor entendem completamente. É melhor ser pobre e viver corretamente do que ser rico e desonesto. Faz bom senso obedecer à lei de Deus, mas você envergonha seus pais se faz amizade com pessoas inúteis. Se você faz dinheiro cobrando juros altos, perderá tudo para alguém que cuida dos pobres. Deus não suporta as orações de quem desobedece à sua lei. Ao levar pessoas boas ao pecado, você cava um poço para si mesmo,
mas todos que vivem corretamente terão um futuro brilhante. Os ricos pensam muito bem de si mesmos, mas qualquer pessoa pobre e sensata vê através deles. Quando uma pessoa honesta vence, é hora de celebrar. Quando vigaristas estão no controle, é melhor se esconder. Se você não confessar os seus pecados, será um fracasso, mas Deus será misericordioso se você confessar seus pecados e deixá-los. O Senhor abençoa todos que têm medo de fazer o mal, mas se você é cruel, acabará em problemas. Um governante que maltrata os pobres é como um leão que ruge ou um urso caçando comida. Um líder sem coração é um tolo, mas qualquer pessoa que se recusa a ficar rica enganando os outros viverá muito tempo. Não ajude assassinos, faça com que permaneçam fugitivos enquanto viverem. A honestidade o manterá seguro, mas todos os que são tortuosos cairão de repente. Trabalhe duro e você terá muita comida, desperdice tempo e terá muitos problemas. Deus abençoa seu povo leal, mas castiga todos que querem ficar ricos rapidamente. Não é certo ser injusto, mas algumas pessoas podem ser subornadas com apenas um pedaço de pão. Não seja egoísta e ansioso para ficar rico. Você acabará pior do que imagina. A correção honesta é mais apreciada do que bajulação. Se você enganar seus pais e não achar que isso é errado, você é um ladrão comum. Pessoas egoístas causam problemas, mas você viverá uma vida plena se confiar no Senhor. Apenas tolos confiariam no que pensam sozinhos, mas se você viver com sabedoria, irá se sair bem. Dar aos pobres o impedirá de cair na pobreza. Mas se você fechar os olhos para as necessidades deles, todos o amaldiçoarão. Quando vigaristas estão no controle, todos tentam se esconder, mas quando eles perdem o poder, pessoas boas estão por toda parte. Provérbios capítulo 29. Se você continuar sendo teimoso depois de muitos avisos, você descobrirá de repente que foi longe demais. Quando a justiça governa uma nação, todos ficam felizes. Quando a injustiça governa, todos gemem. Se você amar a sabedoria, os seus pais ficarão felizes. Mas correr atrás de mulheres más custará tudo a você. Um governante honesto torna a nação forte. Um governante que aceita subornos a levará à ruína. A bajulação não é nada menos do que armar uma armadilha. Os seus pecados o prenderão, mas todos os que vivem corretamente cantarão e celebrarão. Os perversos não se importam com os direitos dos pobres, mas as pessoas boas se importam. Zombar dos outros é uma faísca que incendeia uma cidade. Usar o bom senso apaga as chamas da raiva. Seja sábio e não discuta com um tolo. Você não terá satisfação, porque tudo que o tolo fará será zombar e gritar. Um assassino odeia todos os que são honestos e vivem corretamente. Não seja tolo e não perca a paciência rapidamente. Seja sensato e paciente. Um governante que escuta mentiras terá funcionários corruptos. Os pobres e todos os que os maltratam dependem de Deus para ter luz. Reis que são justos com os pobres governarão para sempre. Corrija os seus filhos e eles serão sábios. Filhos fora de controle desonram a sua mãe. O crime aumenta quando criminosos estão no poder, mas cidadãos que obedecem à lei os verão cair. Se você corrigir os seus filhos, eles trarão paz e felicidade a você. Sem orientação de Deus, a lei e a ordem desaparecem, mas Deus abençoa todos os que obedecem à sua lei. Mesmo quando os servos são inteligentes, é preciso mais do que palavras para fazê-los obedecer. Há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem pensar. Servos que você trata com bondade desde a infância causarão tristeza a você. Uma pessoa de temperamento explosivo provoca discussões e comete muitos pecados. Orgulho demais traz desgraça. A humildade leva à honra. Se você participar de um crime, você será o seu pior inimigo, porque, mesmo sob juramento, você não poderá dizer a verdade.
Não caia na armadilha de ser covarde. Confie no Senhor e você estará seguro. Muitos tentam fazer amizade com um governante, mas a justiça vem do Senhor. Pessoas boas e criminosos não suportam uns aos outros. Provérbios capítulo 30. Estas são as declarações e a mensagem de Agur, filho de Jaque. Alguém clama a Deus: eu estou completamente exausto, como posso aguentar? Sou tolo demais para ser considerado humano. Nunca fui sábio e não entendo como Deus é. Alguém já subiu ao céu e voltou? Alguém já segurou o vento? Alguém já envolveu o mar ou marcou os limites da terra? Se você conhece alguém que tenha feito tais coisas, então diga-me os seus nomes e os nomes dos seus filhos. Tudo que Deus diz é verdadeiro e é um escudo para todos os que vêm a Ele em busca de segurança. Não mude. O que Deus disse, Ele o corrigirá e mostrará que você é um mentiroso. Há duas coisas, Senhor, que eu quero que faça por mim antes de eu morrer. Torne-me absolutamente honesto e não me deixe ser pobre demais nem rico demais. Dê-me apenas o que eu preciso. Se eu tiver comida demais, posso me esquecer de você. Se eu não tiver o suficiente, posso roubar e desonrar o seu nome. Não conte ao dono de um escravo algo ruim sobre um dos escravos. Esse escravo o amaldiçoará e você terá problemas. Algumas pessoas amaldiçoam o pai e até a mãe. Outras acham que são perfeitas, mas estão manchadas pelo pecado. Algumas pessoas são arrogantes e agem como snobs. Outras são tão gananciosas que devoram os pobres e os sem-teto. A ganância tem gêmeos, ambos chamados Midê. Há 3 ou 4 coisas que nunca ficam satisfeitas no mundo dos mortos, e uma mulher sem filhos, a terra sedenta e um fogo ardente. Não zombe de seu pai, nem desobedeça a sua mãe. Os corvos arrancarão os seus olhos e os urubus comerão o resto de você. Há 3 ou 4 coisas que eu não consigo entender, como as águias voam tão alto, ou as cobras rastejam sobre as rochas, como os navios navegam no oceano, ou como as pessoas se apaixonam. Uma esposa infiel diz que dormir com outro homem é tão natural quanto comer. Existem 3 ou 4 coisas que fazem a terra tremer e são insuportáveis: um escravo que se torna rei, um tolo que come demais, uma mulher odiosa que encontra um marido, e o escravo que ocupa o lugar da mulher que o possui. Nesta terra, 4 coisas são pequenas, mas muito sábias: formigas que parecem frágeis, mas armazenam comida durante todo o verão; texugos que parecem fracos, mas vivem entre as rochas; gafanhotos que não têm rei, mas marcham como um exército; lagartos que podem ser pegos com a mão, mas entram sorrateiros. Nos palácios, 3 ou 4 criaturas realmente desfilam. Com orgulho os leões destemidos, que governam a selva, os galos orgulhosos, os bodes montanheses e os governantes que não têm inimigos. Se você estiver se gabando tolamente ou planejando algo mal, então pare agora. Se você bater o leite, você obtém manteiga. Se bater no seu nariz, você obtém sangue. E se continuar com raiva, você terá problemas. Provérbios capítulo 31. Estas são as declarações que o rei Lemuel de Massa aprendeu com sua mãe. Meu filho Lemuel, você nasceu em resposta às minhas orações, então ouça com atenção. Não desperdice sua vida correndo atrás de mulheres. Isso arruinou muitos reis. Reis e líderes não devem ficar bêbados, nem sequer desejar beber. Beber faz você esquecer suas responsabilidades e maltratar os pobres. Cerveja e vinho são apenas para os que estão morrendo ou para aqueles que perderam toda a esperança. Deixe que eles bebam e esqueçam quanto são pobres e miseráveis. Mas você deve defender aqueles que são indefesos e não têm esperança. Seja justo e dê justiça aos pobres e aos desabrigados. Uma esposa verdadeiramente boa é o tesouro mais precioso que um homem pode encontrar. Seu marido depende dela.
e ela nunca o decepciona. Ela é boa para ele todos os dias de sua vida e com as próprias mãos prepara roupas com alegria. Ela é como um navio veleiro que traz alimento de terras distantes. Ela se levanta antes do amanhecer para preparar comida para sua família e para seus servos. Ela sabe como comprar terras e plantar um vinhedo, e está sempre trabalhando duro. Ela sabe quando comprar ou vender e permanece ocupada até tarde da noite. Ela afia seu próprio tecido e ajuda os pobres e os necessitados. Sua família tem roupas quentes e por isso ela não se preocupa quando neva. Ela faz sua própria costura e tudo que veste é bonito. Seu marido é um líder conhecido e respeitado na cidade. Ela faz roupas para vender aos donos das lojas. Ela é forte e graciosa e também alegre quanto ao futuro. Suas palavras são sensatas e seus conselhos são ponderados. Ela cuida bem da sua família e nunca é preguiçosa. Seus filhos a elogiam e com grande orgulho seu marido diz: há muitas mulheres boas, mas você é a melhor. O encanto pode ser enganoso e a beleza desaparece, mas uma mulher que honra o Senhor merece ser elogiada. Demonstrem respeito a ela, louvem-na em público por tudo que ela fez.